Cidade FM, no combate ao coronavírus. Os fatos que são notícia, os principais assuntos que vão ser destaque nesta sexta-feira, você ouve agora aqui em 104,7. Está começando mais uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, especialmente dos municípios da região, para a gente atualizar os casos suspeitos, confirmados, o número de óbitos e tudo mais. Aqui comigo nessa cobertura, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Thiago Soares. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sexta-feira, fim de semana chegando, mas vamos ficar em casa, claro, sempre com a Cidade FM. Uma ótima sexta para todo mundo. Além do rádio, estamos ao vivo também na internet. Acesse lá, facebook.com/Rádio Cidade Itu, para você assistir a nossa live com som e imagem. Aproveite para interagir com a gente, curta, compartilhe, comente os assuntos que nós vamos abordar neste programa. facebook.com/Rádio Cidade Itu. Subiu para 11 a quantidade de mortes por Covid-19 em Itu. Outras 6 pessoas também testaram positivo para a doença. Pois é, 11 óbitos até o momento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram informados ontem da Covid-19, aumentando mais 3. Esses novos óbitos mais recentes, 3 mulheres de 83, 90 e 95 anos, todas com doenças pré-existentes aí. Itu subiu de 52 para 58 casos confirmados no geral, entre eles 18 casos curados, e esses 11 óbitos confirmados até o momento. Ontem eram 8 óbitos confirmados, eram 52 casos confirmados, agora 58. Os casos suspeitos que estão aguardando o resultado são 30. 13 estão em internação clínica e 4 casos suspeitos em UTI. Não temos nenhum óbito por suspeita no momento. Itu já descartou 167 casos, Thiago. E segundo reportagem do portal G1 Regional, da TVT de Sorocaba, das 11 mortes por coronavírus em Itu, 11 são de idosos que moravam em uma casa de repouso na área central da cidade, o que representa 72,7% no número de óbitos. Só ontem foram confirmadas mais essas 3 mortes das senhoras de 83, 90 e 95 anos. A primeira morte na clínica foi de um idoso de 65 anos no dia 3 de maio. Já a segunda foi de uma idosa de 67, confirmada pela Prefeitura no dia 6. Após os 2 registros, inclusive, o Executivo informou que foi feita uma vistoria, a gente até informou aqui, para identificar se estavam sendo cumpridos os protocolos de isolamento dos casos suspeitos. Também foi feita uma testagem de Covid-19 de todos os funcionários internados. Com isso, foi constatado que até ontem, 23 casos confirmados, sendo 18 de idosos e 5 de funcionários nessa casa de repouso. Inclusive, o advogado da casa de repouso, segundo a reportagem, informou que a clínica está trabalhando em parceria com a vigilância epidemiológica e ele afirmou, inclusive, que 6 pessoas já tiveram alta e retornaram para a clínica. O Ministério Público de Itu passou a investigar as mortes dos idosos que viviam aí nessa casa de repouso. Inclusive, o MP de Itu afirmou que está acompanhando até as medidas de controle e prevenção da Covid-19 em toda a cidade e vai analisar também os registros no lar para idosos. 8 e 7, 29 casos a mais de coronavírus foram registrados em Sorocaba. O número de pacientes recuperados também subiu na cidade. O número alto de casos de ontem para hoje são 362 casos, eram 333. Entre os confirmados, há 310 recuperados ou em recuperação. Não significa que estejam totalmente curados, segundo a Prefeitura de Sorocaba, entre esses 310 estão recuperados e pessoas também em recuperação. Há também 23 internados, sendo que 9 estão na UTI. Sorocaba já descartou 999 casos desde o início da pandemia. Os casos suspeitos subiram para 159, que estão aguardando resultados, 56 deles internados, sendo 14 em UTI. O número de óbitos em Sorocaba permanece em 29 e os casos de óbitos suspeitos em Sorocaba permanecem em 5. Portanto, 362 casos no total na cidade de Sorocaba, Thiago. E em Salto, houve alteração no boletim epidemiológico? Salto mantém 18 casos confirmados até o momento, 16 curados e 2 seguem internados em UTI. 83 casos já foram descartados na cidade de Salto.
Os casos suspeitos que estão aguardando resultados são 7. Os casos suspeitos internados são 4, sendo que 2 estão em UTI. E Salto continua a investigação por um óbito suspeito aí de Covid-19, aguardando o resultado de exame. 8 e 8. Aumentou a quantidade de pessoas com sintomas da doença que aguardam resultados de exames em Porto Feliz. O óbito suspeito que estava em investigação foi descartado pela prefeitura. Foi sim, não temos mais óbito suspeito em Porto Feliz e as pessoas de casos suspeitos que estão aguardando resultados passaram de 13 para 20, portanto, 20 suspeitos em Porto Feliz, 14 em isolamento domiciliar e 6 em internação clínica. Os casos confirmados permanecem os mesmos, são 18, sendo entre esses 18, 11 curados, 6 estão em isolamento domiciliar e 1 na internação na UTI. Até o momento, o número de casos excluídos também aumentou bastante, passando de 100 casos excluídos para 120 no boletim de ontem, Tiago. Indaiatuba contabilizou 9 casos a mais de infectados. A quantidade de mortes diminuiu. Como assim? Explica melhor pra gente. Vamos lá então. Casos de confirmados até o momento em Indaiatuba são 106 no total. Entre esses 106 casos confirmados, 10 estão internados. Os casos que estão aguardando resultados de exames, os casos suspeitos são 56. Entre eles, há 10 suspeitos em internação clínica, 12 casos suspeitos em UTI. Já são 85 pacientes curados em Indaiatuba, 15 a mais no boletim de ontem. Os óbitos suspeitos são 4 no momento, 25 óbitos já foram descartados. Aí, nessa questão que você falou, o número de óbitos confirmados passou de 12 para 11, diminuiu. Por quê, Tiago? O número de óbitos caiu de 12 para 11 após uma averiguação de residência. O paciente é um paciente masculino de 73 anos, veio a óbito no dia 10 deste mês. Ele passou no atendimento do Hospital Augusto de Oliveira Camargo com endereço de Indaiatuba. Provavelmente deve ter algum conhecido ou parente por lá. No entanto, depois da investigação epidemiológica, foi constatado que o mesmo era residente do município de Serquilho, onde inclusive foi feito o sepultamento. Sendo assim, o óbito vai ser contabilizado para o município de residência do paciente, e isso tem acontecido com frequência em várias cidades, inclusive a notificação de casos suspeitos, casos confirmados. Isso, né? Exatamente, Salto estava tratando pacientes como sendo suspeitos de Itu, depois confirmou que era de Salto. Paciente de Indaiatuba que foi confirmado em Salto. Enfim, isso acaba acontecendo realmente porque as pessoas têm os planos de saúde de outras cidades, né? Utilizam a saúde de referência de outras cidades. E mais 10 pessoas testaram positivo para o coronavírus em Jundiaí. Outras 2 mortes foram confirmadas na cidade. Ontem já havíamos confirmado 2 mortes a mais. Sim. Hoje mais 2 óbitos, passando de 25 para 27 mortes confirmadas na cidade de Jundiaí. O número total de casos confirmados passou de 318 para 328. Aquelas pessoas que estão fazendo tratamento em casa nos casos positivos são 114. Jundiaí já tem 154 pacientes recuperados da doença. Os casos positivos em tratamento internados em Jundiaí são 30 e que estão internados em outras cidades são 3. E os óbitos confirmados, mais uma vez, 27 óbitos confirmados na cidade de Jundiaí. Os casos suspeitos, 34 estão aguardando resultado em casa, fazendo seu tratamento em casa, 21 estão internados e Jundiaí diminuiu o número de óbitos suspeitos, agora são 5, esses 2 a mais que tinham foram confirmados no boletim de ontem. A cidade de Jundiaí já descartou 263 casos por exames desde o início da pandemia. Entre esses 263, 43 óbitos já foram descartados. E nas cidades da região, Cabreúva, Votorantim, tem informação atualizada de lá? Vamos começar por Cabreúva, não divulgou boletim ontem, continua 9 casos suspeitos, portanto boletim de antes de ontem, 8 casos confirmados, 30 descartados, nenhuma morte suspeita, nenhuma morte confirmada em Cabreúva. E a Secretaria de Saúde de Cabreúva divulgou que a partir de hoje, Tiago, passa a divulgar em seu boletim oficial os resultados positivos dos testes rápidos para a Covid-19. A mudança atende aí a nova diretriz
divulgada pelo Ministério da Saúde, que já mudou tanto essas diretrizes desde o início da pandemia, né? Principalmente depois da troca de ministro, mudou bastante. Então, novas diretrizes aí sobre a notificação e o registro de casos do novo coronavírus. Até então, apenas os resultados dos exames PCR, aqueles exames moleculares que demoram um pouco mais, colhidos de pacientes internados e profissionais da área da saúde, eram considerados nesse boletim. De acordo com o Ministério da Saúde, o registro no sistema vai permitir que as equipes de saúde da atenção básica auxiliem a gestão no monitoramento e também na análise da situação epidemiológica da transmissão da Covid-19. Muito provavelmente teremos aí todas as cidades colocando esses números de testes rápidos em seus boletins nos próximos dias também. Já em Votorantim, a Prefeitura divulgou novos casos ontem, são 61 casos confirmados, eram 59, 2 casos a mais, entre eles 35 casos recuperados, 3 casos recuperados a mais no boletim anterior, 18 estão em isolamento domiciliar, 5 estão internados. Os casos suspeitos que estão aguardando resultado neste momento são 11, os casos suspeitos internados são 7, sendo que 2 estão em UTI. Votorantim tem 3 óbitos confirmados até o momento. Tiago. Já falamos das cidades da região, agora vamos expandir isso para todo o país. O Brasil hoje já tem quase 14 mil mortes por Covid-19 e mais de 202 mil casos confirmados. Pois é, ontem não chegava nem a 200, são 13.993 mortes, eram 13.149 na quarta-feira. Foram mais 844 novos registros de mortes acrescentados em 24 horas. O número tem subido muito, hein, Tiago, de um dia para o outro. 1.918 pessoas estão com Covid-19 confirmadas no país, eram 188.974 na quarta-feira, foram 13.944 novos casos incluídos no balanço em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país já são 79.479 pacientes curados da Covid-19. E São Paulo, claro, segue sendo o epicentro da doença em todo o país. O número de mortes no estado de São Paulo subiu para 4.315, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Foram 197 novos óbitos registrados em 24 horas, o que representa um aumento de 5%. No total, já são 54.286 casos confirmados da doença no estado. Foram 3.189 casos em 24 horas, um aumento de 6%. E de acordo com o secretário estadual de saúde, José Henrique Germann, já são praticamente 10 mil pacientes internados com suspeita ou confirmação de Covid-19 na rede hospitalar. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 69%. Tiago. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 7h21, já estamos de volta. A gente abre espaço dentro do Show da Manhã para prestar serviço a você. Com muita informação, você fica bem informado. E começa o dia aí com a Cidade FM. Falamos das cidades da região, falamos do Brasil e vamos falar agora do mundo também. Como que anda a situação, o avanço aí do coronavírus por outros países ao redor do mundo, Luciano? Pois é, Thiago, no fim de semana, no início da semana, né, passamos de 4 milhões de infectados em todo o planeta, estamos quase chegando a 4 milhões e meio. 4.444.670 são o número de infectados em todo o mundo e o Brasil já aparece aqui nesse ranking ruim, que é liderado pelos Estados Unidos, 1.417.889, mudança importante, Thiago, nessa lista do, vamos chamar assim, o top 3 negativo, né? Era a Espanha e a Itália os segundo e terceiro colocados. Agora a segunda posição ocupada pela Rússia, que teve um aumento de casos aí nas últimas semanas abissal. São 252.245 infectados na Rússia. Logo seguido, outra mudança importante, o Reino Unido também passando a Itália e a Espanha, 234.441 infectados, portanto, top 3 Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, seguido da Espanha, Itália, e o Brasil já aparece na sexta posição, com 203.165 casos infectados aí. A Johns Hopkins segue atualizando em tempo real.
Número ruim também, número de mortes passando de 300 mil em todo o mundo. São 302.493 pessoas que perderam suas vidas devido à Covid-19 até o momento. E o número de recuperados em todo o mundo, 1.588.858. Também esse número liderado pelos Estados Unidos, com mais de 246 mil recuperados em solo norte-americano. Tiago. 8h23, o índice de isolamento social apresentou uma leve melhora na cidade de Itu. Já no estado de São Paulo, o resultado se manteve igual ao último balanço. Praticamente semana inteira em 47%, né? Depois do fim de semana, praticamente semana inteira em 47% no estado de São Paulo. Itu teve, nesta quarta-feira, 45%, uma melhora em relação à terça, que foi de 43%, na segunda, 45%. A cidade de Salto teve na quarta-feira 46%, se manteve ali no mesmo número de terça, 46%. Na segunda foi um índice menor, 45%. Sorocaba muito ruim, Sorocaba não consegue um índice bacana de isolamento social. Quarta, terça e segunda, 44%. Sorocaba que chegou a registrar 42%, pior índice de toda a região, e encabeçam a região metropolitana, né? Então é muito complicado, muito ruim isso. Sorocaba lidera o ranking negativo no número de casos confirmados de Covid-19 e também segue nessa mesma linha aí para o índice de isolamento social. 8h24, 31% dos óbitos por Covid-19 em todo o país aconteceram aqui no estado de São Paulo. Pois é, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou, né, que o estado é responsável por 31% de todos os óbitos da Covid-19 no Brasil e 27% dos casos totais. Aí foi divulgado um comparativo. No dia 15 de março, 68% dos infectados pelo novo coronavírus no Brasil eram do estado de São Paulo. No dia 13 de maio, esse índice já diminuiu para 27%. Na quantidade dos óbitos, a quarentena também teve um impacto positivo, pequeno, mas positivo. De todas as mortes em decorrência da Covid-19 em 15 de abril, 45% aconteciam no estado de São Paulo. Em 13 de maio, eram 31%, uma diminuição importante aí. Porém, as últimas taxas de isolamento social divulgadas pelo Estado indicam um número inferior ao considerado ideal. Para o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, isso é perigoso porque esse índice negativo só será refletido nos casos que aparecerem daqui a 2 semanas. Lembrando que tem aqueles 14 dias, né, de tratamento, assim como os casos divulgados atualmente dizem respeito às contaminações que aconteceram 2 semanas atrás. Tiago. No início da pandemia, a gente percebia que as cidades de grande e médio porte registravam mais casos de coronavírus. Agora, isso já não é uma exclusividade desse grande centro. Isso também está se expandindo também para os municípios menores. Prova disso é que os casos de Covid-19 cresceram 70% em 7 dias, ou seja, uma semana na nossa região de Sorocaba. Foram nas 27 cidades da região metropolitana de Sorocaba, né? Aumentou quase 70% em uma semana. Quantidade de óbitos também subiu nos últimos 7 dias, com um percentual de 58%. Na semana passada, as cidades da região tinham 503 casos confirmados de pessoas infectadas. Esse número são de ontem, tá? Uma semana depois, esse número é de 870. O percentual de aumento de 69,5%. Os casos de óbito subiram de 43 para 68, representando um aumento de 58,1%. Dentro desse mesmo levantamento, Tiago, há informações no que diz respeito aos casos suspeitos de infecção por coronavírus. Eram 295 no dia 7, ontem 396, com um aumento de 34,2%. Por outro lado, o caso de óbitos suspeitos apresentou um recuo considerável de 18 na semana passada para 10 nessa semana, uma redução de 45%. O mesmo ocorreu com pacientes em UTIs, eram 25 na semana passada, agora são 18. O percentual de pessoas curadas aumentou também bastante, eram 272 na semana passada, agora são 595 pacientes curados, isso englobando as 27 cidades da região metropolitana de Sorocaba. Tem o seu lado positivo, 595 pessoas recuperadas da doença, mas ainda a gente não pode fechar os olhos para o lado negativo da doença, que são muito mais infectados, são muito mais pessoas do que recuperadas até o momento.
Bom, plano de retomada da economia será apresentado a prefeitos da região nesta sexta-feira. Ontem, um grupo de prefeitos já se reuniu para debater alguns assuntos relacionados à pandemia e hoje uma nova reunião deve ocorrer, né? Pois é, a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, divulgou que esse plano regional de retomada da economia dos 48 municípios que integram o Departamento Regional de Saúde de Sorocaba será apresentado hoje pelo governo do estado. Não são para os municípios da região metropolitana, e sim aqueles que usam o Departamento Regional de Saúde. Sorocaba é um polo distribuidor da saúde do governo do estado. Segundo a prefeitura de Sorocaba, a prefeita vai receber o documento do governo do estado e em seguida vai repassar esse documento aos prefeitos da região. Jaqueline Coutinho disse que a proposta depende de 3 aspectos básicos, para iniciar a retomada da atividade econômica. Isso, claro, que todo mundo já está sabendo, que é a taxa de isolamento maior que 55%, redução sustentada do número de novos casos por pelo menos 14 dias e a taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 inferior a 60%, o que, claro, é muito difícil de acontecer, principalmente em Sorocaba. 8h29, olha, atenção, hein? Você trabalhador informal principalmente, o governo publicou o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. Você já recebeu a primeira? Ainda não? Bom, o governo está anunciando a segunda parcela. E aí, Luciano, quando vai ser? Depois de muita polêmica, até que foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, o pagamento, o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial dos R$600. Também foi sancionada a lei que amplia esse grupo de pessoas aptas a receber o benefício. Segundo a portaria, sobre o calendário assinada pelo ministro Onyx Lorenzoni, quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril vai receber o crédito da segunda parcela em poupança social digital a partir da próxima quarta-feira, dia 20, de acordo com a data do seu nascimento, claro, assim como foi na primeira parcela. Inicialmente, os recursos só estarão disponíveis na poupança social digital para movimentações digitais, Thiago, falamos bastante aqui, para pagamento de conta, pagamento de boleto, realização de compra por meio de cartão de débito virtual ou até mesmo transferência de uma conta para outra. Os saques em espécie poderão ser feitos somente a partir do dia 2 de junho, também de acordo com a data de nascimento. Para quem recebe o Bolsa Família, o calendário já é diferente. Os saques em espécie começam já na segunda-feira próxima, tá? Para beneficiários com o número de identificação social número 1, o chamado NIS, Os outros serão liberados nos dias seguintes, conforme também esse número de identificação social. Thiago. Que bom, boa notícia. Então, a você que vai receber a segunda parcela, se atente às datas para o recebimento. Para a audiência rotativa do rádio, você que está chegando agora em nossa sintonia, não pegou o início do programa, vamos atualizar para você, subiu, para 11 a quantidade de mortes por Covid-19 em Itu. Outras 6 pessoas também testaram positivo para a doença. Exatamente, chegando a 58 confirmados na cidade de Itu, que já temos 18 pessoas recuperadas da doença, 18 pessoas curadas. Lembrando, Thiago, que a nossa transmissão no Facebook ela fica disponível para quem quiser assistir outras vezes, acompanhar. Pode curtir, pode compartilhar para que mais pessoas recebam as informações checadas, apuradas pelo jornalismo da Cidade FM. Ela fica em nossa página Rádio Cidade Itu. Assim que acabar, ela já está disponível lá. Você pode rever a hora que quiser. Bacana. 8h32, obrigado mais uma vez pela presença, Luciano. Vamos encerrando mais uma cobertura especial. Semana que vem tem mais. Exatamente, estamos de volta na segunda-feira a partir das 8 da manhã. Grande abraço, uma ótima sexta para todo mundo e até lá. E você continua ligado com a gente. Está terminando a nossa live no Facebook. Sintonize lá no rádio 104,7 ou acesse radiocidadetu.com.br para seguir acompanhando o show da manhã. Na volta dos comerciais tem muita música para você.